Vamos avançando para os classificadores de registro de imóveis. Os oficiais de registro de imóveis deverão arquivar separadamente e de forma organizada em pastas os classificadores ou microfilmes seguintes: decisão do Conselho Superior da Magistratura, ato normativo do Conselho Superior da Magistratura, da Corregedoria Geral da Justiça e da Corregedoria Permanente, cópia das cédulas de crédito rural, industrial, exportação, comercial, ordem judicial ou extrajudicial que determine a indisponibilidade de bens, cópia da comunicação feita ao INCRA, relativa à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, cópia de comunicação feita à Corregedoria Geral da Justiça, relativa à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, documento comprobatório de inexistência de débito para com a Previdência Social, recibo e cópia das comunicações das prefeituras municipais do registro translativo de propriedade, recibo e cópia das comunicações ao órgão da Receita Federal, das transmissões das operações imobiliárias realizadas, leis e decretos municipais relativos à denominação de logador público e suas alterações, recomendações da Corregedoria Geral da Justiça feitas ao cartório de notas e ao registro de imóveis do Estado para que não pratiquem atos com base em procurações lavradas em locais expressamente indicados, nem lavem ou registrem escrituras fundadas em atos praticados em locais também especificados. Então, consta da comunicação normalmente do portal da extrajudicial, que o oficial também tem que acompanhar. Nota de devolução de quitado item 38 e 38.3 deste capítulo, comunicações mensais enviadas ao INCRA relativa à mudança de titularidade, parcelamento, desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área, reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações e restrições de caráter ambiental envolvendo imóveis rurais, inclusive destacados do patrimônio público, comunicação recebida do INCRA relativo à linha anterior, memorial descritivo de imóvel rural certificado pelo INCRA. Os classificadores referidos acima, exceto C, D, E, F e R, podem ser substituídos por arquivo eletrônico com índice. Então, salvo, por exemplo, vamos lá, o que não pode ser substituído por classificador eletrônico: as cédulas rural, industrial, de exportação e comercial. Então, não podem ser digitalizadas e transportadas. F e R. A F, então, a comercial, como eu disse, e a R são os memoriais descritivos dos imóveis rurais certificados pelo INCRA. Então, nesses casos, fora as cédulas e o memorial do INCRA, podem ser substituídos por arquivo eletrônico com índice todos os demais. As cópias de cédula de crédito rural, industrial, exportação e comercial deverão ser arquivadas em ordem cronológica e separadamente conforme sua natureza. Então, as cédulas de memoriais do INCRA não podem ser digitalizados. Todos os demais podem. E, de preferência, devem ser feitos, né? No verso de cada via constará o ato praticado, no caso, então, da cédula. Formado grupo de 200 folhas por volume, todas numeradas e rubricadas, as cédulas serão encadernadas, lavrado-se termo de abertura, levando-se termo de abertura e encerramento. Ficam dispensados do arquivamento das cédulas na forma referida, cartórios que adotarem sistema autorizado de microfilmagem ou digitalização dos documentos, item 386. Nesta hipótese, deverão ser microfilmados ou digitalizados todos os documentos apresentados com as cédulas, sendo obrigatória a manutenção em cartório de aparelho leitor de microfilme ou leitor copiador. Os livros existentes, formados de acordo com o sistema previsto no subitem 138.2, também poderão ser microfilmados ou digitalizados na forma autorizada. Item 386, inutilizados por processo de trituração ou fragmentação de papel. Deverão ser sempre comunicados os negócios imobiliários às prefeituras municipais, através de entendimento com essas mantidas para efeito de atualização de seus cadastros. As comunicações conterão em resumo os dados necessários à atualização cadastral, podendo ser feitas por sistema de listagem diária, semanal ou mensal, segundo o movimento do cartório no setor. A listagem será feita em duas vias, a primeira para uso da prefeitura municipal e a outra para arquivamento em cartório com recibo. As comunicações poderão ser substituídas por xerox das matrículas. Em qualquer hipótese, as despesas correspondentes ficarão a cargo das prefeituras municipais. A eventual dispensa das notificações por parte de qualquer das prefeituras integrantes da circunscrição imobiliária deverá ficar documentada em cartório em pasta própria, arquivado sem pasta própria. As cópias das comunicações ao INCRA e à Corregedoria Geral da Justiça relativas à aquisição de imóvel rural por estrangeiro e as cópias de recibo das comunicações das prefeituras municipais dos negócios imobiliários deverão ser arquivadas em ordem cronológica. As ordens judiciais e administrativas que determinem indisponibilidade
serão arquivadas em ordem cronológica, dispensando o arquivamento se forem microfilmadas em conformidade com a Lei 5433 de 68, armazenadas em mídia digital, na forma do artigo 38 da Lei 11977 de 2009, ou importadas em arquivos XML. O oficial comunicará as operações imobiliárias relativas à Secretaria da Receita Federal do Brasil mediante preenchimento da DOI, Declaração de Operação Imobiliária, de conformidade com as instruções vigentes. Os respectivos recibos de entrega de declaração serão arquivados em papel ou formato eletrônico. Nas comarcas onde não houver órgão de imprensa oficial dos municípios, os cartórios deverão oficiar a Prefeitura, solicitando periódica remessa de cópia dos atos legislativos referidos no item 137, letra M, para cumprir o disposto no item 167.2.13 da Lei 6.573, que é essa questão dessas comunicações de atos entre cartório e Prefeitura. Fica dispensado o arquivamento 137, linha N, para serventias que processarem a prévia consulta no portal do extrajudicial. Encerramos essa parte classificador, vamos para a seção 6 das certidões. Os oficiais e servidores do cartório são obrigados a lavrar certidões do que lhe for requerido e fornecer às partes as informações solicitadas. Cabe exclusivamente aos oficiais a escolha da melhor forma de expedição das certidões dos documentos registrados e dos atos praticados no cartório. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido, com exceção dos casos que falamos do vídeo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como, por exemplo, um pedido de certidão do indicador real pessoal, que nós já vimos, e o pedido em bloco também. Os demais, todos, que é a regra geral, independe do motivo ou interesse do pedido. O pedido de certidão pode ser feito por qualquer pessoa. A certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento arquivado em cartório. O prazo para emissão e disponibilização de qualquer certidão não poderá exceder o prazo de 5 dias úteis, mas consta só 5 dias também nas normas. Mas entende-se que, como não constou corrido, é dia útil, devendo o oficial fornecê-la em menor tempo possível, em cumprimento aos deveres de presteza e eficiência. Entretanto, serão emitidas nos seguintes prazos máximos a contar a partir do pagamento dos emolumentos. Em 4 horas, para a certidão de ter-o-teu de matrícula do livro 2 ou do registro auxiliar, livro 3, e meio eletrônico. Então, os prazos, a tendência é que tudo que for eletrônico é menor prazo. Em meio eletrônico requerido no horário de expediente, desde que o solicitante forneça o relativo número. Então, eu não fiz a busca, eu já coloquei o número da matrícula e pedi. Tem 4 horas úteis para ser expedida. Em 1 dia para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, em 5 dias úteis para a certidão de transcrição ou inscrições lavradas segundo o decreto 4857 de 39, ou legislação anterior, e nos demais casos. Então, seja física ou eletrônica, a de transcrição é 5 dias úteis, a de 1 dia útil para a situação jurídica atualizada e de 4 horas para a certidão de matrícula, em que eu coloque o número da matrícula e peça de forma eletrônica. Vale ressaltar que o pedido físico no balcão teria o prazo de 5 dias úteis. Então, esse prazo de 4 horas úteis das normas de São Paulo são muito vantajoso para que se estimule o meio eletrônico. Os prazos especiais máximos previstos no item anterior aplicam-se também às certidões de um cartório solicitadas em outro, por meio da SEP, que agora é o NR, Sistema Eletrônico de Registro Público. Na comarca em que houver dificuldade de comunicação eletrônica, o juiz corregedor permanente poderá autorizar excepcionalmente, com expressa advertência ao público e ad referendo da Corregedoria Geral da Justiça, que para esse fim receberá a comunicação a contagem de prazos maiores que os previstos no 150.1, mas nunca superior a 5 dias úteis. Segundo a conveniência do serviço, os cartórios poderão empregar em relação aos pedidos de certidão um sistema de controle semelhante ao previsto para a recepção de títulos. Caso a certidão não seja entregue incontinentemente ao pedido, ou seja, na hora, deverá ser fornecido ao interessado protocolo da respectiva solicitação, do qual deverão constar a data e hora destas, a prevista para a entrega da certidão e o valor pago. Faculta-se a opção a ser exercida no momento do requerimento de entrega de certidão no próprio domicílio do usuário via postal, SEDEX, caso em que o custo da postagem despendido pela serventia será acrescido ao preço da certidão. Então, eu posso pedir pelo SEDEX, desde que eu pague os custos. A certidão será lavada inteira ou em resumo ou em relatório conforme quesitos, devidamente autenticada pelo oficial seu substituto ou preposto autorizado. A certidão de ter o teor da matrícula contém a reprodução de todo o seu conteúdo e é suficiente para comprovar a propriedade, direito, ônus reais e restrições sobre o imóvel, independentemente de uma certificação específica pelo oficial.
A certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes da sua descrição, número do contribuinte, proprietário, direito, ônus e restrições judiciais e administrativas incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além de demais informações necessárias à comprovação da propriedade e à transmissão e à constituição de outros direitos reais. A certidão de inteiro teor poderá ser extraída por meio de processamento de texto e impressão reprográfico ou eletrônico. Na certidão expedida por meio de cópia reprográfica da matrícula, após o último ato, lavrar-se-á um encerramento que poderá ser impresso ou carimbado, recomendando-se por cautela direta conferência pelo oficial. De toda certidão deverá constar, conforme o caso, a data em que o imóvel passou ou deixou de pertencer à circunscrição, bem assim qual cartório pertencia ou passou a pertencer. As certidões poderão ser expedidas a critério do solicitante, meio digital ou em papel, neste último caso, mediante escrita e permite sua reprodução por fotocópia ao meio equivalente. É obrigatório o uso de papel de segurança para a lavratura das certidões. Então, a norma está aqui desatualizada com relação à Lei 6.015, mas estamos lendo a leitura das normas. Estamos fazendo a leitura dela. O papel terá elementos e características técnicas de segurança. Então, isso ocorria antes, agora já se faz na folha 4, após a Lei 14.382 de 2022. Nesse ponto, as normas ainda se manteve constando de forma rigorosa e antiga, não tendo sido atualizada nessa parte. Cuidado, segundo as normas, então, seria uma alternativa verdadeira. O papel, então, terá elementos e características técnicas de segurança. A fabricação e distribuição de papel de segurança será contratada pela ARISP, Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo, que deverá escolher empresa idônea e apta. A indicação da empresa fornecedora e dos modelos de papel de segurança serão submetidas previamente à homologação da Corregedoria Geral da Justiça. A ARISP, Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, encaminhará ao fabricante a relação de todos os oficiais de imóveis do Estado de São Paulo, do substituto designado, para responder pelo expediente das unidades e manterá atualizada. O papel de segurança será adquirido pelo oficial de rede de imóveis, exclusivamente junto ao sobredito fornecedor, aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça. Em cada unidade de serviço extrajudicial haverá classificador próprio para arquivamento da documentação referente à solicitação e recebimento de papel de segurança, com discriminação da quantidade de folhas entregues utilizadas e estoque existente. É defeso, quer dizer, é proibido o repasse de papel de segurança entre unidades de serviço extrajudicial. O oficial de rede de imóveis e seus substitutos designados para responder pelo expediente de unidades vagas velarão pela guarda e conservação de folhas de papel de segurança em local adequado. O fabricante encaminhará à Corregedoria Geral da Justiça, por meio eletrônico, portal da extrajudicial, as requisições feitas pelos oficiais de rede de imóveis. Então, o fabricante vai informar a Corregedoria Geral da Justiça. As serventias serão identificadas na numeração lançada no papel de segurança e parte deverá conter o Código Nacional da Serventia CNS atribuído pelo CNJ. O extravio ou subtração de papel de segurança com a respectiva numeração será objeto de comunicação ao juiz corregedor permanente, do qual, por sua vez, comunicará ao corregedor geral para fim de publicação. Até o último dia útil do mês subsequente, o responsável pela delegação informará no portal da extrajudicial mantido pela Corregedoria Geral da Justiça a quantidade de numeração de papel de segurança utilizado e danificado. Então, se for extraviado ou subtraído o papel de segurança, estará no cartório e roubaram o papel, furtaram. O oficial tem que comunicar ao juiz corregedor permanente e ele comunicará à Corregedoria Geral da Justiça para a publicação. E eu tenho até o último dia útil do mês seguinte, subsequente, para informar no portal do extrajudicial. Não só esse, como todo o movimento de papel de segurança e selagem do cartório. Sempre que houver qualquer alteração no ato cuja certidão é pedida, deverá o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. Quando solicitada com base no indicador real, o cartório só expedirá a certidão após cuidadosas buscas, efetuadas com os elementos de indicação constante da descrição do imóvel. Agora, subseção 1 das certidões imobiliárias da capital do Estado de São Paulo, via telemática. Os pedidos de certidão de rede de imóveis da comarca da capital poderão ser feitos a qualquer um dos 18 serviços de rede de imóveis, ainda que se refira a imóveis localizados em circunscrições imobiliárias distintas. Poderão também os mencionados pedidos de certidão ser feitos a critério do usuário via telemática, mediante acesso à central Serviço Eletrônico Compartilhado registrador de imóveis. O pagamento de custos e emolumentos devido por certidões requeridas via telemática poderá ser feito mediante comprovante de depósito bancário a ser expedido automaticamente pelo sistema no momento do pedido. A retirada das certidões poderá ser feita no serviço de rede de imóvel da capital mais conveniente do usuário, a ser escolhido no momento do requerimento, adotando as serventias malote diário de troca dessas certidões.
a contratação, desenvolvimento e implantação do sistema informatizado de requerimento e expedição de certidão, bem como troca de informações eletrônicas entre serventia, ficarão a cargo e sob a responsabilidade da ARISP, Associação do Registrador de Imóveis do Estado de São Paulo. Na época, isso foi uma verdadeira revolução, pedido eletrônico, e também poderia pedir em um dos 18 e receber o papel físico em outro, critério do usuário, mas com o sistema eletrônico, a UNR atual, o modo eletrônico, então, de pedido, já se tem feito dessa maneira e avançou muito na época essa alteração normativa, mas hoje, digamos assim, já tem se preferido utilizar mais a forma digital propriamente dita. Dessa maneira, tem se diminuído bastante esse tipo de utilização via distribuição só e tão somente na capital. No próximo bloco em diante, a gente vai avançar no loteamento.